E aí, pessoal, chegou a vez de Douglas Costa falar. E aqui está o que o Grêmio precisa para sair deste buraco que se meteu. É através de palavras como essa que você vai entender a necessidade que o Grêmio tem. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Pois hoje foi a vez de Douglas Costa fazer a sua manifestação e ele foi o nomeado para a coletiva de imprensa. E as perguntas, diferente daquela primeira coletiva de anúncio de Douglas Costa, foram firmes no problema. E aí, Douglas? É problema ou é solução? Vai dar resultado agora ou vai dar resultado depois? O que se pode dizer? E olha, eu separei uma série de questões para a gente tratar a partir de agora. Sobre cobranças, Douglas disse o seguinte: nada disso me afeta. Até porque sei tudo aquilo que já representei e represento. Jamais vou fugir de cobranças. No momento que cheguei, aí lembra do período da Juventus, que ele também foi muito cobrado e que a partir dali as coisas se solucionaram. E durante 6 meses, o que eu não gostei da resposta, porque ele disse que teve 6 meses em que eu não respondi da maneira esperada e depois tudo aconteceu como planejado. O Grêmio não tem 6 meses. O Grêmio não tem 6 meses. Mas a gente evolui. Olha o que ele disse. Sou um cara que trabalha com metas, tempo, melhorias e venho buscando isso. Há vários fatores que às vezes afetam, como a lesão que tive contra o Flamengo, que atrasou um pouco esse processo. Mas sou paciente. Independente da pressão, sei do que sou capaz. Podem continuar me cobrando, pois eu sou capaz de responder, definiu Douglas Costa. Sobre como está a sua condição física, Douglas Costa foi também muito firme. Estou trabalhando todos os dias em 2 turnos para buscar melhorar e entregar o meu máximo ao grupo e ao time, pois foi isso que vim fazer aqui no Grêmio. Busco melhorar rápido, mas quero melhorar sem ter que ficar de fora ou parar novamente. Preciso ter muito cuidado, mas estamos sim no caminho certo. Desde que o professor Felipe chegou aqui, disse Douglas Costa, ele pegou o time em uma situação bastante ruim e conseguiu enquadrar algumas coisas. Teve erros e acertos, assim como todos os seres humanos, mas vejo como uma maneira positiva, se manifestando muito a favor das manifestações e dos posicionamentos de Luiz Felipe Scolari, pois saímos de uma situação onde fizemos 2 pontos em 8 jogos para uma situação que é favorável, mas que é melhor do que quando o Felipe chegou. Ele sabe que o momento é ruim, ele sabe dessa situação, ele sabe das cobranças que estão atingindo ele, mas ele sabe também que se trata muito e ele entende o tamanho do protagonismo que ele tem, né? Sobre o seu planejamento de minutagem, olha que interessante. Desde que cheguei ao clube, o primeiro projeto era de jogar 45, 60, 90 minutos, para depois descansar. Mas as situações e os jogos não foram favoráveis para ficar esperando. Lembra que ele acabou estreando antes do tempo, agora voltou também para ajudar o Grêmio, ele que se posiciona a favor disso. Agora, voltando aos poucos, quero me colocar em totais condições para poder render no máximo sem ter essa fadiga que tive nos outros jogos. Olha o que ele diz. Agora, voltando aos poucos. Essa resposta criou dúvida com relação à utilização dele desde o início. A informação que eu tenho é que ele vai para o jogo. Só que essa resposta me deixou um pouco cabreiro. Ele avança. Se tratando de situação de jogo, é um estilo em que defendemos para contra-atacar. Para isso, tem que estar muito bem fisicamente. E é isso que eu venho buscando para conseguir fazer aquilo que sempre fiz através das minhas arrancadas. Em outros clubes era um outro estilo de jogo, mas eu, como jogador do Grêmio, respeito as situações do professor Felipe. Iremos jogar da maneira que ele quiser e quem tem que se adaptar sou eu. Tá certo, Douglas Costa. Tá certo, Douglas Costa. Nosso objetivo final é que o Grêmio saia dessa situação. Se depender de mim, farei meu máximo, aplaudindo os companheiros ou estando em campo dando carrinho, mesmo que não sejam as minhas características, pois quero muito
que o Grêmio saia dessa situação. E finalmente, e ele disse o que eu recortei para a capa desse vídeo: eu quero ser solução e não um problema. Douglas Costa, quando se coloca à disposição em um momento de crise, em uma semana tão fundamental, lembrando, hoje é quarta-feira, o Grêmio joga domingo em Porto Alegre e joga quarta em Porto Alegre, contra Sport e também contra a equipe do Cuiabá. Os dois jogos são definitivos para o Grêmio. Douglas Costa bota no peito dele o protagonismo dos dois jogos. E em cima dessa realidade a gente precisa aplaudir, e tem mais do que isso, dizer o seguinte: é isso aí. É isso aí. Quando tu tem um cara que é a maior contratação da história do Grêmio, que todos aplaudiram, que todos valorizam o seu gremismo, que todos colocam nele essa responsabilidade, o que tu espera? Exatamente isso. Eu vim para ser solução. O Douglas colocou alguns pontos aqui também de fragilidade física, de necessidade de apressar a recuperação, enfim, situações que a gente sabe que incomodam qualquer jogador. Mas, quando a gente olha claramente que ele se disponibiliza a fazer, eu vou dar carrinho mesmo que não seja a minha característica, porque eu quero colocar, ele está dizendo, eu estou à disposição do trabalho, mesmo ainda fora de forma. Essa é a dúvida entre sair jogando, entre entrar durante o jogo, como foi lá no Paraná, como pode ser aqui em Porto Alegre ou não, mas a partir de agora o que a gente tem é um Douglas Costa dando a sua contribuição ao time do Grêmio. E isso a gente precisa valorizar. O Grêmio que fez mais um treinamento hoje, que vai sim organizar o seu time para vencer os dois jogos, e que a partir de hoje fica evidente que vai ter Douglas Costa o máximo do tempo possível, com a dedicação que ele mostrou através, sobretudo, da iniciativa de se manifestar com tanta ênfase, com tanta força, com tanta certeza de que ele vai contribuir, de que ele vai ajudar, de que a análise do trabalho dele é uma análise de contribuição, não de crítica a Filipão ou a qualquer outra situação. E ele se põe e se coloca exatamente na linha que a gente espera dele. Douglas Costa é sim solução. Douglas Costa não é problema. Problema são jogadores ruins, o que não é o caso dele. A maior contratação da história está à disposição do Grêmio. E o Grêmio conta com ela para o jogo do próximo domingo, jogando ou saindo do banco. Douglas Costa, e eu vou insistir nisso, é a solução para os problemas do Grêmio. O tempo vai dizer se eu tenho razão ou não. Eu continuo convicto disso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.